Turma, eu coloquei aqui as principais posições relativas entre duas circunferências. Então, de novo, o que é a posição relativa? Você comparar uma circunferência com outra. Então, eu coloquei aqui, ó, duas circunferências podem ser tangentes internamente. Então, tem um ponto aqui, estou chamando de ponto P, aonde elas se tangenciam por dentro. Então, você pode perceber aqui que a distância entre os seus centros, eu vou chamar o centro de uma de C e o centro da outra de C'. Então, C, e aqui eu vou chamar de C'. A distância entre os seus centros é o raiozão, que é o raio maior, menos o raiozinho, que é o raio menor. Metralha, por que você está colocando a distância entre os centros? Turma, na maioria dos casos, quando a gente vai resolver exercício de matemática, a ideia é sempre você ligar os centros dela, ligar o centro ao ponto de tangência com a reta e comparar esses centros. Então, uma estratégia boa, quando você tem circunferências, é verificar o centro e qual é a distância desse centro até a outra circunferência. No nosso caso, se a gente tem o raio da maior aqui e tem o raio da menor, e pede a distância entre esses dois centros, você faz uma diferença. Por isso que eu estou observando que a distância é o errão menos o rerinho. Nessa primeira situação. Nessa segunda situação aqui, ó, você tem as circunferências tangentes externamente. Então tem um ponto aqui de tangência, você pode chamar de ponto P, por exemplo, e aí você tem duas circunferências de centro C e centro C'. Você percebe que, ligando esses centros, você vai ter uma distância aqui. Essa distância é só você somar o raio da maior com o raio da menor. Então, dica, liga os centros da circunferência. Tenta achar alguma relação. Tenta fechar triângulos. Tenta usar alguma coisa que você aprendeu para resolver. Agora, as circunferências, elas podem ser secantes. Ué, é uma circunferência dentro da outra. Aqui, turminha, você tem uma circunferência maior e uma circunferência menor. Você tem uma de raio errão e a outra de outro raio, por exemplo, errinho. Você vai perceber aqui que, às vezes, quando você liga o centro, você não consegue somar ele, subtrair e encontrar essa distância. Então, às vezes, nós temos que fazer o quê? Pegar esse ponto aqui, ligar o centro até esse ponto. Aí você tem o raiozinho, pegar esse ponto aqui, ligar até aqui, você tem o raiozão, e aí você descobre a distância dele. Muitas vezes, você tem um teorema de Pitágoras aqui que você pode usar, porque se você liga o centro daqui até aqui, e você descobre que esse centro daqui até aqui forma um ângulo de 90 graus, por exemplo, você pode falar que essa distância d ao quadrado é R2 mais R'2. Então, isso daqui, turminha, você pode utilizar sempre. Você tenta buscar um triângulo ligando o centro até a borda da circunferência. É uma opção que você pode fazer quando elas são circunferências secantes. Agora, quando as circunferências elas são concêntricas, o que acontece? Você tem o raio dela aqui maior, um raio errão, e você também tem um raio menor aqui, um raio errinho. Então, o centro dela se coincidem no mesmo lugar. Então, o C e o C', o centro delas, são no mesmo lugar. C igual a C'. Então, você tem o que a gente chama aqui, se você estivesse pintando essa borda de fora aqui, de coroa circular. Muitos exercícios, mais para frente que a gente vai aprender de área, por exemplo, ele te dá duas circunferências que são concêntricas, ou seja, os centros se coincidem. E essa figura vai ter o nome de coroa circular. E às vezes a gente quer calcular, por exemplo, a área dessa coroa. Então você faz a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor, e assim sucessivamente. E eu vou aproveitar o gancho aqui para uma coisa muito importante. Suponha que você estivesse estudando circunferência e você quer saber o comprimento dessa borda de circunferência. O comprimento, turminha, dessa borda é 2π vezes o raio.
Então a gente brinca que é uma pizza de cachupiri. Pizza de cachupiri. Então como que você calcula o perímetro da circunferência? O contorno dessa circunferência é 2πr. Ah, dá menor. Da menor você pode calcular como 2πr, que seria da selinha, circunferência selinha. Então é o produto de 2π pelo raio dela. Isso a gente tem o contorno. É uma observação importante que a gente vai poder fazer para resolver exercícios. Beleza, pessoal?